Redes sociais, conexões que transformam. Esse foi o tema do Salão URGS 2015. Na conferência de abertura, tivemos a participação dos professores Raquel Recoeiro, Silvio Meira e Marcos Rolim. Nessa última parte, o doutor e mestre em Sociologia pela URGS Marcos Rolim fala sobre pensamento e ódio na internet. Acompanhe. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer também o convite que me foi feito para estar aqui hoje, professor Rui. Uma satisfação estar junto nessa mesa com pessoas tão brilhantes. Depois da fala da Raquel, eu fiquei um pouquinho mais à vontade, porque ela insistiu tanto na interdisciplinariedade. Então, caramba, talvez a sociologia ou a filosofia possam ter alguma contribuição mesmo nessa discussão. A ideia é um pouco essa, de fazer uma proposta de reflexão assim, sobre essas coisas todas tão impactantes que a gente está vivendo. Eu estou em estado de choque agora, depois das pílulas em 3D, mas enfim. Um detalhe interessante assim, sobre velocidade, que já foi dito aqui, as mudanças e a rapidez delas, né? O primeiro livro da série Harry Potter, eu não li, confesso a vocês, mas a minha filha leu todos, então acompanhei assim, de tabela todos os livros. Né? O primeiro livro saiu em 1997. E nesse livro tem uma cena da Hermione que ela vai procurar na biblioteca de Hogwarts, ela vai procurar um livro para uma poção do amor. Então ela fica baixando uns livros, enfim, fica folhando aquilo. Essa mesma cena, que está no filme, inclusive, do primeiro volume, se uma criança hoje de 5, 6 anos olhar essa cena, ela vai perguntar, mas por que ela não vai no Google e não procura? Né? O que é uma coisa fantástica, porque o Google surgiu um ano depois do primeiro livro do Harry Potter. Não existia antes. E o curioso é que, se alguém criasse naquele momento uma ideia de magia, de que nós pudéssemos tocar numa tela de um aparelho pequeno com alguns toques e abrir milhões e milhões de páginas, né, e de informações, isso seria uma mágica muito superior às vassouras voadoras ou toda aquela magia que envolve o Harry Potter. Então, isso dá uma ideia, assim, uma dimensão também de rapidez e de evolução tecnológica que é, de fato, estonteante assim, para todos nós. Né? Quando eu falo para os meus alunos que, no tempo que eu me formei, o meu primeiro curso na universidade, não havia computadores, e, na verdade, não havia. A Nádia deve lembrar, mas lá em Santa Maria, quando a universidade comprou o seu primeiro computador, a gente foi convidado para conhecer o computador da universidade. Era uma coisa maluca. Então, são coisas tão assim, absurdas que aconteceram no espaço de algumas décadas. Né? Muito bem. Situando isso, eu quero só rapidamente dizer o seguinte. Eu acho que esse debate sobre o sentido desses movimentos, o significado, enfim, em curso nas redes sociais, para onde vamos, qual a intensidade desses movimentos, a importância deles na reconfiguração das nossas vidas, tudo isso está em aberto. Acho que é uma discussão que está, de fato, começando. Por isso que eu acho que o trabalho, por exemplo, da Raquel é tão importante, né? Porque nos dá instrumentos e métricas e coisas para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Né? Agora, eu me situo assim, primordialmente numa posição, parafraseando assim, Humberto Eco, nem entre apocalípticos, nem entre integrados. Né? Eu não me situo naquela posição de alguém que diz que, bom, tudo que havia antes que ali residia a verdadeira cultura e o estudo, etc. E nem entre aqueles que dizem que depois, inclusive essa ideia de verdadeira cultura perdeu o sentido porque se democratizou o acesso pelas redes, etc, etc. Acho que a posição intermediária talvez seja um pouco mais ponderada, digamos, nesse momento. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que me preocupam especialmente. Como é que eu faço? Eu viro para lá? Assim. Bom, primeiro, o tema que me envolve mais é a violência disseminada socialmente. O que me interessa, portanto, nas redes sociais, na internet, é aquilo que me interessa na mídia como um todo, quer dizer, as formas como a violência aparece, as maneiras pelas quais elas são naturalizadas, como ela se reproduz, né, como se fosse uma paisagem, né, sem que houvesse, portanto, uma reação mais crítica diante de comentários preconceituosos, racistas, homofóbicos, intolerantes, como de resto, né? E também um fenômeno que é pouco observado, que é a produção de injustiça a partir dessas tecnologias. É impressionante, assim, mas os danos causados aos usuários e a terceiros, enfim, a partir dessas novas tecnologias, é muito expressivo. A gente se acostumou a perceber as vantagens, as funcionalidades, aquilo tudo que mudou de positivo na nossa vida, mas perdemos de vista também o potencial de dano, que virou extraordinariamente alto. Né? Não vou me discorrer aqui com exemplos, todos vocês devem conhecer algum, tem alguns, de fato, muito tristes, né? A nível mundial, que têm sido discutidos. Né? A nossa referência aqui para pensar é a Hannah Arendt. Para quem não conhece, enfim, todos vocês têm claramente alguma informação, mas para quem não leu Hannah Arendt, ela é uma referência fundamental para se discutir esse tema, eu acho,
pela reflexão que ela produziu a partir da relação que ela faz entre pensamento e produção do mal. A gente vai ver rapidamente aqui que produção foi essa. Essa produção se deu fundamentalmente a partir dessa figura, que é uma figura trágica, chamada Adolf Eichmann. O Eichmann foi um oficial nazista, ele foi, na verdade, o responsável pela montagem de todo o aparato logístico necessário para transportar os judeus da Europa ocupada para os campos de concentração na Polônia. Vocês sabem que havia dois tipos de campos, os campos de concentração e os campos de extermínio. Os campos de concentração produziam trabalho até a exaustão e até a morte, e os campos de extermínio não ofereciam trabalho. As pessoas chegavam e eram assassinadas imediatamente em câmaras de gás. O Eichmann organizou o transporte de 6 milhões de seres humanos de toda a Europa ocupada para esses campos, de tal forma que não faltasse vaga nas câmaras de gás, as pessoas chegassem, não tivessem que ficar esperando, etc. Então ele foi muito, digamos assim, preciso ao se desincumbir dessa tarefa fundamental de transportar pessoas para a morte, né? Aqui uma foto dele na época de serviço e uma foto dele quando ele foi preso depois em Buenos Aires. Não sei se todos têm essa informação, ela é também muito chata, assim, mas é importante socializá-la. Muitos criminosos de guerra saíram da Alemanha protegidos pelo Vaticano, com passaportes oferecidos pelo Vaticano. Vários deles vieram para a América do Sul, especialmente as nações mais escolhidas foram Argentina, Paraguai, Chile e Brasil. Nós tivemos no Brasil alguns dos mais complicados criminosos de guerra que moraram aqui. Mengele morou aqui, morreu e só se soube que ele morou aqui muito tempo depois da sua morte, com o exame da sua ossada. Nós tivemos um criminoso que chamava-se Franz Stangl, que trabalhou na Volkswagen do Brasil e foi preso em 1969, trabalhando com seu nome no Brasil. Quer dizer, a sensação de impunidade era tamanha que nem o nome ele mudou, né? Havia uma ditadura no Brasil, enfim, ele foi preso por conta de ações também do Mossad, do Serviço Secreto de Israel aqui no Brasil. Então, por que esse cara é importante? Porque ele acaba sendo preso em Buenos Aires. Na verdade, ele é sequestrado por agentes do Serviço Secreto de Israel, levado para Israel e julgado. O julgamento do Eichmann é um julgamento célebre, ele é acompanhado pela imprensa, acontece no início dos anos 60. E a Hannah Arendt, a nossa filósofa, que havia fugido do nazismo e estava morando nos Estados Unidos, ela é contratada, então, por uma revista norte-americana, aliás, uma belíssima revista que existe até hoje, chamada New Yorker, para que ela possa acompanhar o julgamento do Eichmann. Era uma filósofa, falava alemão, falava yiddish, falava hebraico, tinha todas as condições, portanto, de fazer a melhor cobertura possível. Ela produz textos sobre esse julgamento, são textos de 30, 40 páginas, que são publicados pela New Yorker. Estou dizendo para vocês que nós já tivemos no mundo uma revista que publicava textos de 40 páginas de uma filósofa e que era disputada à unha nas bancas, porque as pessoas queriam ler, né? Pensem na Veja, você tem uma ideia do que aconteceu com o mundo, né? Ela vai produzindo esses textos que acabaram resultando nesse livro, né? Eichmann em Jerusalém, um relato da banalidade do mal, né? O que a Hannah Arendt percebe no julgamento? E aqui o tema central que nos ajuda a pensar as redes sociais, eu acho. Ela se dá conta do seguinte: há um problema para ser descoberto, para ser compreendido. Como é possível que uma pessoa como Eichmann, diz ela, que não é uma pessoa completamente comum, ela usa a expressão, ele é terrivelmente comum. Como é possível que uma pessoa tão comum, tão medíocre, no sentido de ser uma pessoa que esteja na média, tenha sido capaz de produzir um mal tão grande? Algo de monstruoso no mal produzido por ele, mas ele em si não é um monstro, ele é uma pessoa comum, como todas as demais. Ele é um bom pai de família, ele é um bom vizinho, pagador dos seus impostos, é uma pessoa comum. Bom, ela diz, é preciso explicar isso, porque a nossa intuição nos faz acreditar que para praticar uma monstruosidade é preciso ser um monstro. E ela diz, não é preciso ser um monstro. E ela vai retomar, na tradição da filosofia clássica, uma passagem do Kant, que havia separado os conceitos de inteligência e razão. Vernunft, Verstand. Ele vai dizer o seguinte: a inteligência é uma coisa, a razão é outra. Nós todos, seres humanos, somos inteligentes na medida em que nós resolvemos problemas, somos capazes de resolver problemas, isso é uma capacidade operativa da condição humana. Mas a razão é outra coisa, a razão nos confunde com a inteligência, dizia o Kant. A razão é essa capacidade que os humanos têm de atribuir sentido às coisas. Quando nós nos perguntamos se uma coisa é boa ou má, se ela é certa ou errada, se ela é justa ou injusta, nós estamos usando a razão. A razão, portanto, não é operativa. A razão se coloca problemas. A razão se questiona. E ela diz, a razão é essa capacidade que nós temos de reflexão. Nós usamos a razão quando pensamos. E pensar, ao contrário do que o senso comum imagina, não é uma coisa simples, né? É uma coisa complicada, é uma coisa difícil.
Primeiro porque é doloroso. Para pensar é preciso doer de alguma forma, porque a gente só pensa a partir das nossas dúvidas, né? A gente só pensa a partir da incerteza, então é muito incômodo. E às vezes a gente pensa para mudar compreensões, para mudar conceitos que a gente tem, para mudar ideias que a gente já teve, para produzir deslocamentos internos, que também não é uma coisa simples, né? Então não é comum assim o pensamento, né? O Pascal dizia que nada é mais difícil que pensar, né? Essa ideia. Muito bem. Qual é a hipótese que a Hannah Arendt produz, então, nesse livro, Eichmann em Jerusalém, que quando eu li, assim, eu era muito menino e eu fiquei muito perturbado assim, quando li isso, porque eu pensei, caramba, se essa mulher está certa, a gente está em maus lençóis, né? E depois acho que a gente tem condições hoje de dizer que ela tinha razão, porque há evidências empíricas coletadas pela sociologia que comprovam exatamente isso, né? O parágrafo que eu reproduzo dela afirma, então, isso. Seria possível, uma pergunta, né, que a atividade do pensamento, como tal, ou seja, o hábito de examinar o que quer que aconteça ou chame a atenção, independente de resultados e conteúdos específicos, estivesse dentre as condições que levam os homens a se absterem de fazer o mal, ou mesmo que ela realmente os condicione contra ele. Então a ideia básica é o seguinte, o mal, para Hannah Arendt, talvez pudesse ser compreendido como o resultado da ausência de pensamento, da ausência de reflexão. Quando as pessoas não são capazes de pensar, quando elas não são capazes de refletir de forma autônoma, quando elas reproduzem sentidos produzidos por outros, quando elas não têm, portanto, essa capacidade de, tipo assim, espera aí um pouquinho, será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo, vamos confirmar, vamos pensar melhor. Se a gente não tem isso, a chance de reproduzirmos sentidos, né, se confunde com a produção da maldade. Essa é a hipótese. Por que eu digo que é uma hipótese perturbadora? Porque se é verdadeiro isso, como nós acreditamos que é, o mundo contemporâneo se transformou num lugar de produção industrializada do mal, porque as pessoas cada vez pensam menos, cada vez refletem menos. É uma coisa impressionante. Quem está nas redes sociais sente muito isso. Eu sinto demais, né? Às vezes a gente produz um texto, posta um texto mais amplo, eu postei o texto faz 10 segundos, se alguém começou a ler o texto, não leu 10 linhas e já tem um comentário contra. Entendeu? Quer dizer, o cara leu o título do texto, ele não acompanhou o texto, mas ele já tem condição de dizer que ele é contra o que está ali, sem ler até o final. Às vezes não responde, às vezes eu digo, cara, lê o texto. Né? Depois Então, é isso, eu acho que é um pouco isso que bate muito com essa história da instantaneidade, portanto, com a ausência de pensamento. Né? O que eu queria contar para você, na verdade, a Helene Brum, de quem eu sou fã número 1, assim, disse de um jeito que só ela, né? Tem um texto, não sei se todos aqui leram, se não leram, por favor, leiam, chama Eca do B. Aliás, leiam tudo que ela escreveu, porque vale a pena ler tudo que ela escreve, né? A Helene Brum escreveu esse texto há umas 15 dias atrás. O genial do texto, além da construção dela, é o seguinte, é que ela produz todo o texto a partir de recortes de comentários que ela leu em postagens sobre assassinatos de crianças pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. Então ela pega 3, 4 casos, 5 casos, acho que são, de crianças que foram assassinadas pela polícia, morreram porque a polícia atirou, etc. Isso vai para as redes sociais, aparece nas redes sociais como notícia, então tem os comentários, contra e a favor. Ela vai lendo os comentários, vai recortando isso e produz um texto que é uma das coisas mais fortes assim, que eu já vi ser produzido em favor de direitos humanos, porque ela parte dessa visão da ironia radical, né, de alguém que estivesse acreditando em tudo aquilo, como é que essa pessoa, o que essa pessoa diria, né? Não vou ler para vocês todos, separei 3 extratos aqui, mas rapidamente. Se as crianças negras e pobres tivessem aprendido a ler, não ficariam interrompendo o tráfico com seus corpinhos escuros, mas vão para as escolas públicas, bem equipadas, em prédios planejados, cercados por jardins e quadras de esporte, com professores bem pagos e preparados, em tempo integral, alimentados, com comida, papapá. E assim segue, né? Quer dizer, claro, uma perspectiva muito irônica e muito forte assim, de preconceito retirado, né? Então ela fala, eu vou falar para vocês agora, o autor, né, o que é o verdadeiro estatuto da criança e adolescente. Não aquele que foi feito por gente que ficou desperdiçando anos estudando para proteger direitos humanos de bandidinhos. Né? Então segue o texto, eu separei aqui, não quero superar isso aqui. Bom, Helene Brum ela escreve no melhor jornal brasileiro, disparado, que não é brasileiro, é espanhol, e que não é um jornal, está na internet, não tem papel, portanto é um jornal de internet, que é o País Brasil. Recomendo muito também para que vocês possam lê-lo. Ela escreve sempre às segundas-feiras, né? Ela é uma exceção frente à grande maioria da produção jornalística brasileira. Existem, claro, outras exceções, mas a pergunta que fica para a gente pensar é qual o espaço do pensamento na mídia brasileira? Né? Qual é o espaço do pensamento na mídia produzido no Brasil? Eu separei para vocês aqui, alguém vai ter que me ajudar ali agora, porque como eu sou pré-internet, eu não sei fazer. Só abrir o link, por favor. Deve ter um jeito bem mais simples de fazer isso, mas eu não sei. Então,
Eu fiz do jeito que eu sabia, que tem que clicar ali e abrir no YouTube. Vamos lá. Essa é uma matéria da TV Record. Tem som, por favor. Resenha na nata, só que foram os 3 elementos e as características foi dada pelas vítimas do carro. Em perseguição, ele levado do local. Percebemos que ele bateu em vários carros. Em vários carros, demos ordem para parar, ele não parou. É um furto de veículo por 3 jovens negros. Agora, tem algum... Você é maior ou menor? Menor. O menor. Tem quantos anos? 16. E você tem quantos anos? 16. Vocês moram onde? Todo mundo. Santo Dumont, os dois? É. Tem 16 anos os dois. Aqui tem mais outro aqui. Saber dele também aqui. Você tem quantos anos? Esse aqui parece estar ferido. Esse aqui, Bareta, por incrível que pareça, eu entrevistar um cara que já está morto. Ele está aqui, esse morreu. Está aqui, morreu aqui agora. A gente não tem também ainda a documentação dele, para saber se ele é maior ou menor. Agora está aqui, Bareta, olha, o material que foi roubado lá da mercearia. É impressionante a matéria, porque, não sei se vocês percebem claramente, mas ele ri quando diz que o menino está morto, né? E ele não faz nenhuma pergunta do policial a respeito do fato jornalístico que ele tem na frente da cara dele. O fato que ele tem, a notícia que ele tem, que é uma notícia fantástica, é o seguinte: 3 meninos furtaram um veículo, fizeram lá um furto, etc. Um deles está morto, nenhum deles tem uma arma. Por que a polícia atirou e matou alguém suspeito da prática de furto? Essa pergunta não é feita, né? Ele constata a morte do guri e rapidamente vai mostrar o porta-malas, onde tem coisas furtadas, etc. Quer dizer, aquilo ali não tem nenhuma importância. A morte da pessoa não existe, né? Isso é um problema de banalidade do mal. Esse cara, esse repórter, ele não é um monstro, né? Ele é absolutamente normal, né? Ele é terrivelmente normal, como diria Hannah Arendt, né? Vamos passar aqui só um outro para mostrar para vocês. Pode fazer o mesmo procedimento aí, não sei se... Não, anterior. É esse aí. Tem que abrir o tal do link. Ai, caramba. O novo caminho da geração Zona Sul é a Barra da Tijuca, onde algumas barracas acabaram se tornando a moda do verão carioca. Isso é uma matéria de Eu venho 87. na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos, que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa, e põe no baldinho. Porque até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito, porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra praia em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio então, de divertimento para elas não virem à praia. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Tinha que... Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque, pô, eu tô aqui, junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana. Mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, entendeu? Uma gente suja, uma gente que tem. Você olha pra cara das pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror. Não são brasileiros, não, cara. Subraça. Subraça. Toda a polêmica é porque havia aberto uma nova linha de ônibus que trazia da periferia gente direto para as praias da Zona Sul, né? Que antes o pessoal não chegava de ônibus, agora estava chegando de ônibus. O interessante é que essa matéria vai ao ar em 87, vocês notem pela condução do repórter, não há nenhum espanto diante do que está sendo dito. É absolutamente normal essa aversão aos pobres, a hipótese de não se contaminar, né, de estar separado, etc. Isso aparece como sendo uma coisa normal. Essa matéria foi recuperada agora nas redes sociais, e temos uma virtude, né, se recupera isso, ninguém sabia dessa matéria mais, ela é jogada. Acontece um fato muito curioso, para quem não sabe, porque essa menina, que hoje tem 47 anos, entra nas redes sociais para comentar e diz, era eu, e eu era uma retardada mental naquela época, eu quero me desculpar, papapá. É legal até o fato, ela podia ter ficado quietinha, né? Não, ela falou e disse que tinha mudado, etc. Mas esse
essa cultura, digamos assim, está inteiramente presente hoje nas redes sociais da forma como a gente conhece também, né? Bom, aqui eu separei para você só algumas coisas curiosas, assim, de problemas para serem pensados também, né? Essa é uma típica reunião assim, de interação social entre jovens hoje, né? Eles se comunicam muito, né? Aqui um estudo dessa semana que eu achei muito interessante, de uma revista norte-americana. O fotógrafo separou muitas fotos, onde ele simplesmente retirou das fotos os aparelhos, né? E aí revela assim, uma dimensão de isolamento humano impressionante, assim, né? O que aconteceria se as pessoas estivessem na mesma posição sem os aparelhos, né? Então aqui uma interação também muito interessante entre amigas, né? E aqui é a forma nova como as crianças brincam, né? Cada um sentado consigo mesmo, né? Bom, para pensar sobre as redes sociais, eu acho que é preciso situar essa experiência diante da promessa de emancipação cultural. Aqui tem um ponto que eu acho muito interessante. Quando a internet começa no Brasil, uma das coisas que eu mesmo acreditava muito, acho que todos nós tínhamos um pouco essa ideia, é de que a internet iria democratizar o acesso à cultura e que nós teríamos uma democratização de acesso à cultura. Na verdade, essa promessa não se confirmou. O que aconteceu foi uma coisa um pouco diferente. Na verdade, é como se cada um de nós procurasse na internet aquilo que nós já temos de referência cultural. Então, o que a produção, o que o acesso à internet tem produzido, especialmente entre os jovens, isso já tem sido medido por algumas pesquisas no mundo, é um fenômeno diferenciado. É como se estivesse aumentando esse gap entre quem está mais à frente e quem está mais atrás. Então, assim, tem um grupo de jovens hoje na internet que estão voando na internet, mas voando mesmo, aprendendo a segunda, terceira língua, fazendo curso à distância em Harvard, não sei o que, o pessoal está muito bem, né, aproveitando ao máximo as potencialidades, e tem uma massa atrás que está mergulhada no lixo, né? Quer dizer, está na banalidade, no futebol, na pornografia, enfim, naquilo que menos pode produzir culturalmente, né? Então, ao contrário de democratizar, nós criamos uma distância maior. A distância é cada vez mais impressionante, quase abissal, no uso da internet, né? Aqui, então, a pergunta é qual o espaço de pensamento nas redes sociais. Para a gente entender a violência, entender o mal, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Então, aqui eu separei também alguns exemplos, que alguns se tornaram bem conhecidos, outros nem tanto, né? Essa menina, enfim, ela acabou tendo muita publicidade depois desse post, né? Ela foi processada, etc. Depois da eleição da Dilma, né? Eu acho que a primeira eleição, inclusive, desculpem nordestinos, mas essa religião do Brasil merecia uma bomba como em Nagasaki, né? Para nunca mais nascer uma flor. É impressionante, né? E a hashtag é voto censitário já. O que é a mesma ideia de tem que cobrar para entrar na praia, cobrar ingresso para entrar na praia, voto censitário. Então, para votar, tem que ter grana para votar, né? Aqui, a Alexandra Santos, é isso aí, pobres e negros que votem no PT. Agora, com Marina fora do jogo, não necessitamos dos votos dos miseráveis, queremos votos de pessoas de qualidade, negros favelados que se fodam. E a Marina Silva, uma negra vagabunda e morta de fome, nunca uma mulher como você para presidente. O Brasil é uma comédia, tendo pessoa como você para candidato. Não necessitamos do seu apoio, Aécio para presidente. Não sei o que o Aécio acharia desse post, mas acho que não concordaria. Aqui uma outra coisa genial também. Gente, eu achava que ao postar no fórum do videogame com o avatar, ao invés da minha foto, eu teria liberdade para chamar ela de macaca, né? No final, esse gênio ele pede intervenção militar já, né? Que é também outra marca assim, dessa irreflexão cotidiana, né? Temos outros problemas mais complicados, né? Aqui eu não vou repetir, não sei se dá para ler direito, mas também ficou bastante comentado isso nas redes, uma linha de justificativa teológica para o racismo, né? Quer dizer, ele diz que, na verdade, o continente africano é amaldiçoado por conta da primeira relação homossexual, então a maldição sobre Canaã explicaria por que a África enfrenta tantos problemas com esse tal. Quer dizer, é um ordinário, né, como a gente conhece, mas com enorme audiência, com enorme capacidade de reprodução e de legitimação de preconceitos, enfim, né? E aqui, para quem acha que o problema de preconceito é coisa da direita, que preconceito e violência é coisa, né, dos mais conservadores, separei algumas joias petistas, né? Covarde, negro alçado a ministro graças a Lula e aos ventos democráticos, que se vende para a direita, calhorda. O interessante não é o xingamento sobre o Joaquim Barbosa, o interessante é que apareça a palavra negro no julgamento, né? E aí vem aquilo que a Raquel falava, que o Bourdieu vai chamar daquelas inscrições, né, o hábitos como inscrições, às vezes inconscientes do nosso corpo, né? Então o cara não é racista, mas na hora de xingar o Joaquim Barbosa, a primeira palavra que vem na mente dele é negro, né? Ele vai xingar usando essa palavra.
Joaquim Barbosa é um negro vadio que está lá por causa de Lula, e Dilma deveria tirar ele de lá, colocá-lo na cadeia, etc. O Palmério Dória embaixo, enfim, age como alguém que oprime os seus iguais, etc. Né? E, por fim, um tema do humor, que eu acho que é um tema muito interessante, porque ele é muito maltratado no Brasil com essa história da liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão ela é uma conquista democrática fundamental, todos nós sabemos o quanto ela custou e o quanto ela é importante. Agora, se alguém gritar fogo num cinema e as pessoas saírem correndo e se pisotearem, matarem, quem gritou fogo vai responder por homicídio, entende? Então há aí uma culpa nesse grito, né, nesse exercício da liberdade de expressão. Então esse é o ponto central, quer dizer, há liberdade de expressão, mas isso não significa irresponsabilidade na expressão. Aquilo que eu digo tem efeitos. Esses efeitos são mensuráveis e podem ser também judicializados, né? E aqui o Danilo Gentili, que é outro desses representantes assim da irresponsabilidade, né, cotidiana, ele é processado por conta de um comentário racista e ele faz uma piada com isso. E a piada é quantas bananas você quer para deixar essa história de lado, né? Então, para ficar assim a nossa discussão, quer dizer, o que a Hannah Arendt dizia a respeito disso, ela pergunta, uma vida sem pensamento, ela é possível? E ela diz, sim, uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria essência, ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Humanos que não pensam são como sonâmbulos. Eu acho que a grande ameaça das redes sociais é o sonambulismo, né? Talvez esse seja o grande problema. Obrigado. Você assistiu à última parte da conferência de abertura do Salão URGS 2015, que debateu o tema Redes Sociais, Conexões que Transformam. Obrigado pela companhia e até a próxima.